Muitas regiões do Brasil, onde há atividade pecuária forte, já estão entrando no período de transição climática. E é agora que o produtor precisa planejar a formação das pastagens e escolher o melhor manejo para cultivar as forrageiras. Uma técnica estratégica é o diferimento das pastagens. Quem vem falar desse tema para a gente é um especialista que integra a equipe da DSM na Bahia, o assistente técnico comercial Bernardo Murta. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui com o Bernardo falando com a gente lá de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado, Cairo. Obrigado, Márcia. A gente que agradece pela sua participação e a gente convidou o Bernardo aqui hoje para falar aí sobre um ponto bem interessante que os produtores precisam se atentar, que é o diferimento de pastagens. Bernardo, primeiro, para os produtores que talvez ainda não conheçam essa técnica de manejo, o que é o diferimento de pastagens? A técnica do diferimento é bastante utilizada, inclusive no Brasil inteiro. É uma técnica onde consiste a gente acumular uma massa de forragem que a maior parte é produzida no período das águas para utilizar no período da seca, que a gente considera que é a entre-safra da produção. E quais os benefícios que o produtor tem em fazer o diferimento das pastagens? O benefício é a gente ter um volume de forragem para o período da seca, certo? Onde nós temos condições edafoclimáticas que culminam numa menor produção de forragem. Então, a gente consegue transferir essa forragem produzida das águas para um período de entre-safra, também tendo em vista que esta técnica consiste no menor custo operacional, onde a gente não precisa lançar mão de ter forragem conservada ou fenada. Você falou aí sobre a questão do custo-benefício. Mesmo assim, o produtor ele precisa se atentar a alguns pontos específicos ali para que dê certo esse diferimento, né? Quais são esses pontos e quais são as técnicas de manejo corretas aí para o diferimento de pastagem? Um ponto muito importante é quando a gente fazer o diferimento da pastagem. Nós temos, de uma maneira geral, um período ideal entre março e abril, tá? E um outro ponto importante é por quanto tempo essa pastagem deve ficar vedada, vamos assim dizer. Porque o ideal é de 80 a 100 dias, tá? Se a gente prolonga muito esse tempo, a gente começa a acometer a qualidade dessa forragem acumulada. Então, são dois pontos muito importantes, além também do percentual da fazenda que a gente deve utilizar como reserva, como vedação, para ter a pastagem diferida. Qual que é a principal espécie de forrageira hoje que pode ser que é melhor utilizada aí dentro do diferimento? De maneira geral, a espécie forrageira mais utilizada com os melhores resultados são as braquiárias, principalmente a cultivar marandu. Mas a braquiária piatã, a decumbres também muito utilizada. Os pânicos, menos. Quando a gente utiliza o pânico na vedação, ele tende a desenvolver muito colmo, e isso prejudica a relação folha-caule, que a gente objetiva, sim, ter uma oferta maior de folha, que a gente vai atender os parâmetros de qualidade dessa forragem. E a categoria animal que a gente vai inserir depois dentro desse diferimento de pastagem também é um ponto que o produtor precisa levar em consideração, se é uma categoria que exige mais nutricionalmente falando? De maneira geral, Caio, o diferimento de pastagem, ele abrange todas as categorias, porque a técnica consiste justamente em a gente ter forragem no período de entre-safra. Então, seja cria, recria ou engorda, o objetivo é garantir a oferta de forragem no período de entre-safra. E você falou sobre essa pastagem ficar vedada numa determinada época do ano. Se alongar aí um pouco mais esse tempo, vai afetar a qualidade da pastagem? Quando a gente passa de 100 dias, a gente promove um crescimento de colmo nessa pastagem e prejudica um indicador de qualidade muito importante, que é a relação de folha, como o quanto nós temos de folha em relação à quantidade de colmo. Então, sem dúvida nenhuma, alongando a vedação por mais de 100 dias, nós começamos a prejudicar a qualidade dessa pastagem. Ou seja, o produtor precisa criar aí uma boa estratégia
para que dê certo no tempo certo, na quantidade certa, para que ele possa ter o melhor resultado, né? Senão vai ser um manejo jogado fora. Perfeitamente. E esse ajuste, ele deve ser feito in loco. Cada propriedade tem a sua realidade. Por isso que é interessante buscar o auxílio técnico para que seja feito um levantamento bem preciso de cada realidade e propriedade. E os técnicos da DSM estão aí espalhados por todo o Brasil à disposição de vocês, produtores, para criarem aí sempre essas melhores estratégias, né? Você pode entrar em contato com um deles lá no site tortuga.com.br. Bernardo, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Um bom dia. Obrigado, Cairo. Tenha um bom dia também.